Eu sou o Hamilton e na palestra de hoje nós vamos falar sobre a coragem da fé. A coragem que os que têm fé apresentam. A coragem com que se faz que se enfrente todas as consequências, sem temer, sem titubear, sem recuar, sem trair suas convicções, sem negar o que se acredita. É dessa coragem que nós vamos falar. Da coragem dos mártires, da coragem dos que falam da sua fé e não se acovardam diante daqueles que os fustigam, os ridicularizam ou até que os ameacem para manter a sua fé. E o que é coragem? Coragem é a energia moral diante do perigo ou da dor. É seguir adiante, mesmo consciente dos perigos, mesmo sentindo medo. É carregar esse medo e mesmo assim enfrentar os obstáculos. É não recuar diante do perigo, mesmo cheio de receio e temor. E o que é a fé? Podemos dizer que a fé é a adesão do espírito, da vontade, ao que considera verdadeiro. É a crença em princípios e verdades, para além da própria razão. Ou justamente por essa razão. A fé é até mais do que acreditar. A fé é saber. É ter absoluta convicção de algo. E como anda a sua fé? A sua fé aceita desafios? Quão forte é a sua fé? A coragem das opiniões próprias, a coragem de defender e permanecer firme em suas convicções, em suma, a coragem da fé sempre foi tida em grande estima e grande consideração, pois é um mérito enorme em enfrentar as dificuldades, os perigos, as contradições, as zombarias, as calúnias, em ser ridicularizado e até humilhado em nome da sua fé. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, nos fala sobre essa coragem em enfrentar os perigos e as dificuldades em nome da fé. Há sempre fraqueza e covardia em recuar diante das consequências que a sua fé lhe acarreta, em renegar as suas crenças e opiniões. Jesus mesmo já dizia que aqueles que recuarem ou se acovardarem em se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Mas até que ponto vai essa coragem? Até onde se vai para defender a sua fé? Até onde vai essa coragem? Quero contar para vocês uma história. É uma história de fé, de crença, de convicção, de coragem extrema e compromisso absoluto com a sua fé e a sua crença. Uma história de fé em Deus, de um Deus universal, absoluto, que está em tudo e em tudo se manifesta. A fé inabalável na grandeza do Criador, na sabedoria e amor de um Deus muito além das religiões terrenas, das religiões humanas,
É a história de um homem religioso, um homem crente, mas principalmente um homem comprometido com a sua fé e também com a sua verdade. Um homem com uma fé tão profunda na grandeza do Criador que desafiou o poder, as religiões, a política da sua época para defender a sua fé, a sua crença nesse Deus universal, eterno e soberano. Um homem que deixou a sua marca na história, do qual eu particularmente sou um profundo admirador. Então, se ajeita na cadeira que lá vem a história. E essa é das boas. É de um dos homens, na minha opinião, os mais admiráveis da história mais recente. Nós vamos falar de um monge da Ordem dos Dominicanos que morreu queimado na fogueira da Inquisição, sem nunca recuar da sua fé. E quem era esse monge? Nascido em 1548 em Nola, no reino de Nápoles, lá na Itália, com o nome de Filippo Bruno, também conhecido como Bruno de Nola. Adotou o nome de Giordano Bruno ao ingressar na Ordem dos Dominicanos aos 15 anos de idade. No seminário, estudou, além dos textos sagrados da Igreja Católica, Aristóteles e São Tomás de Aquino, e acabou se doutorando em teologia. Bruno foi filósofo, teólogo, frade, monge, matemático, escritor, poeta, cosmólogo. Era uma mente inquieta, investigativo, curioso e profundamente crente na grandeza de Deus. Há apenas 4 séculos, na época em que Bruno viveu e que foi queimado na fogueira como herege, a humanidade era totalmente ignorante sobre o universo. O pensamento vigente e pregado pelas religiões, principalmente pela Igreja Católica, era de que a Terra era o centro do universo, que não ia muito além da órbita de Júpiter, e que tudo que Deus tinha criado era para o aproveitamento exclusivo da raça humana. Nós acreditávamos que o homem era não só o centro e o ápice da criação, mas que Deus tinha nos criado como o supremo ser da criação. O universo era só o que a gente conseguia ver. As estrelas, a lua, o sol, eram apenas umas luzes no céu que rodavam ao redor da Terra, que estava encerrada numa abóbada celeste. Mais ou menos como acredita hoje essas pessoas que acreditam em Terra plana. O universo era feito exclusivamente por Deus para nós, os humanos que estavam no centro de tudo. Mas havia um homem, um religioso, um monge dominicano, que acreditava que o universo era bem maior do que isso. Na verdade, acreditava que o universo era infinito. Assim como para ele, Deus também era infinito. E no início do ano de 1600, veio encontrar Bruno aonde? Ora, na prisão.
condenado por heresia e por difundir ideias contrárias aos dogmas vigentes na sua época. Mas essa história começa bem antes. A história da coragem em defender as suas mais profundas convicções. Em 1575, apenas 3 anos depois que foi ordenado padre, Giordano Bruno concluiu o curso de teologia no convento dominicano, em San Domenica di Maggiore, em Nápoles, o mesmo onde havia estudado e licionado São Tomás de Aquino. Foi o início do seu calvário. No início do século XVI, era uma verdade defendida por todos, que a Terra era o centro de um universo pequeno, feito por Deus exclusivamente para nós. Então, um astrônomo, um matemático e padre polonês, chamado Nicolau Copérnico, propôs uma ideia totalmente radical. Nós não estávamos no centro do universo. Mas, como outros planetas, a Terra, o nosso planeta, girava em torno do Sol. Muitas personalidades e instituições da época ficaram escandalizadas. Consideraram essa ideia uma afronta às Escrituras, considerando Copérnico como herege. Entre estas pessoas e instituições se incluía a Igreja Católica, do qual o Bruno era padre. O reformador Martim Lutero e todas as denominações cristãs de então também estavam incluídos nessas pessoas. Mas para Giordano Bruno, essa ideia fazia todo o sentido. Naquela época não havia liberdade de pensamento na maioria dos países da Europa, principalmente na Itália, onde Bruno vivia, e menos ainda na instituição a qual ele pertencia, a Igreja Católica. Mas Bruno acreditava tão profundamente em um Deus infinito e soberano que desejava saber muito mais. Tinha uma fé tão grande na grandeza de Deus que acreditava que, sendo Deus infinito e tão soberanamente poderoso, sua criação não poderia se limitar ao universo que a gente acreditava que era limitado então. O Deus que Bruno acreditava transcendia os dogmas da igreja da sua época. O Deus de Bruno não era sectário, não tinha preferência por uma religião em detrimento da outra, não privilegiava um povo sobre qualquer outro, nem se limitava a criar um conjuntinho limitado de luzes no céu para entreter uma única espécie, os humanos. Para Bruno, Deus era pleno, infinito, estava em tudo e todos. Deus, para ele, era infinito. Então, como que a sua criação podia ser algo menor? E Bruno jamais abriu mão de sua fé. Isso seria o Calvário de Bruno. Quando começou a divulgar a sua ideia, Bruno estava empolgado. E achava que todos que acreditassem em Deus concordariam com ele, pois a sua ideia modificava a visão limitada de Deus que as pessoas tinham. Bruno achava que a sua ideia dava uma dimensão infinita para o Criador. Bruno era empolgado, entusiasmado com as suas ideias e com as suas observações.
Mas a recepção das ideias não foi bem o que o Bruno esperava. Em fevereiro de 1576, ainda em Nápoles, e com apenas 28 anos de idade, o padre Giordano Bruno foi obrigado a se transferir para Roma, para escapar das acusações de heresia. E a acusação de heresia, na época em que Bruno vivia, era algo a ser levado muito, muito a sério. Não dava para brincar com isso nem facilitar. Uma acusação dessas levava o acusado direto para as mãos da Santa Inquisição. E dali, geralmente para a fogueira. Como se pode ver, um destino nem um pouco empolgante. Para escapar dessas acusações, Bruno foi parar em Roma, transferido para o convento de Minerva. Mas isso não melhorou muito a situação de Bruno. Sem abrir mão de suas ideias, sem deixar de propagar a sua fé e as suas convicções, Bruno acabou enfrentando os mesmos problemas. Bruno divulgava suas ideias, principalmente sobre Deus, de maneira empolgada. Isso bastou para em pouco tempo ele ter que fugir e abandonar o hábito dominicano. As coisas tinham ficado bem complicadas para Bruno. Isso lhe valeu um segundo processo de excomunhão. Esse também foi o último emprego fixo de Bruno. Bruno tornou-se um evangelizador do infinito, pregando por toda a Europa que Deus era infinito e que sua criação era infinita, que Deus não estava limitado às ideias pequenas de sua época. Bruno pensava, de maneira um tanto ingênua, que todos aqueles que pregavam a palavra de Deus, que adoravam e pregavam em nome de Deus, concordariam com ele e abririam os braços alegremente para essa nova concepção gloriosa da criação. Mas as coisas não ocorreram bem assim. Ele foi excomungado pela Igreja Católica em toda a Itália. Foi expulso pelos calvinistas e pelos luteranos. Foi praticamente escorraçado quando foi dar uma palestra em Oxford. Chamado de herege, ameaçado de ser levado a um tribunal eclesiástico. Tudo por pregar suas ideias de um universo infinito e de um Deus ilimitado. Entre 1580 e 1585, Giordano Bruno pôde desfrutar de alguns anos de paz. Deu aulas em Paris, em Londres. Foi reconhecido como um excelente autor de obras teológicas. E foi nessa época que a sua fé nesse Deus infinito e ilimitado acabaram se evidenciando em teorias também científicas. Bruno, inclusive, escreveu vários livros sobre a teoria de Copérnico, que mais tarde foram abraçadas por Galileu. Ele também afirmava, por exemplo, que além de Saturno, o planeta mais distante do Sol, conhecido até então, havia outros planetas que giravam ao redor do Sol. Isso foi confirmado mais tarde com a descoberta dos planetas Urano, em 1781, por William Herschel, Netuno, em 1846, por Johann Galle, e Plutão, em 1930, por Percival Lowell. Bruno estava certo. Apesar de ter acertado nessas previsões, o modelo cosmológico de Giordano Bruno não estava embalado em dados científicos, como o modelo de Galileu e Copérnico, mas sim na sua profunda e firme fé em Deus, em um Deus infinito e ilimitado. Por causa disso, e outras heresias, a partir de 1585,
novamente os ventos abrasadores da intolerância começaram a soprar em sua direção. As achas da incompreensão e da ignorância, seus inimigos começaram a acender e alimentar a fogueira que iria devorá-lo. Com uma coragem beirando a arrogância, entretanto, Bruno manteve sua fé inabalável. E nada, nem ninguém, fazia ele desistir da sua crença em um Deus tão glorioso quanto ele imaginava. Jordano Bruno vivia em uma época em que igreja e Estado eram um só. Não havia noção de liberdade de expressão. Todas as ideias e conceitos eram ditadas pela igreja e pelo clero. E quem, como Bruno, ousasse ter ideias próprias e ousadas, estava seriamente encrencado. Em 1591, Bruno, de forma ingênua e imprudente, cometeu aquele que seria o seu maior erro e que selaria o seu destino. Bruno levou em conta que no seu país natal, a Itália, era para ele o lugar mais perigoso para ir naquela época. Bruno aceitou o convite de um nobre veneziano chamado Giovanni Mocenico, que contratou para dar aulas de memorização, outra das especialidades de Bruno. Ele havia se especializado em mnemônica e tinha desenvolvido técnicas de memorização fantásticas. E era bastante conhecido por isso. Esse nobre veneziano acabou contratando o Bruno para dar aulas de memorização. No entanto, Giovanni Mocenico traiu Bruno e o entregou à Inquisição veneziana, dizendo que aqueles métodos de Bruno de memorização beiravam a bruxaria. Dessa vez, Bruno tentou se defender, argumentando que o que fazia era filosofia e não religião, e, portanto, não questionava o poder da igreja. A Inquisição veneziana até considerou aceitar a defesa de Bruno. Iria soltá-lo. Mas... lembra lá no começo da Inquisição romana, que excomungou 2 vezes o Bruno, condenou ele por heresia e ele teve que fugir da Itália? Pois é, a Inquisição romana exigiu sua extradição. Assim, em 27 de janeiro de 1593, ele tornou-se prisioneiro do Santo Ofício, de onde só sairia para a fogueira. Durante longos 8 anos, enfrentando interrogatórios implacáveis e cruéis, Bruno se recusou a reconsiderar a sua fé. Em nenhum momento sequer ele cogitou abandonar as suas crenças. Ao contrário de Galileu, que 33 anos depois, que voltou atrás e negou suas teorias, Bruno manteve-se inabalável. Talvez porque Galileu tinha apenas teorias científicas. Já Bruno não. Bruno tinha uma fé firme, profunda, forte e inabalável. Talvez para Bruno fosse impossível negar a sua fé. E para Galileu fosse muito mais simples apenas negar as suas teorias. Esta grande diferença entre esses dois homens fantásticos, enquanto um defendia apenas teoria, o outro defendia a sua fé, seu Deus e a sua visão de mundo. E para isso, era necessário um homem de coragem, de muita coragem.
A sentença da condenação de Bruno, depois de 8 longos anos, foi direta e definitiva. Culpado por questionar a Santíssima Trindade, a virgindade de Maria, a liderança da igreja, de acreditar que a ira de Deus não era eterna e que todas as pessoas poderiam ser salvas, de afirmar a existência de outros mundos. Quando questionado se iria se retratar, o Bruno respondeu: pude refletir muito durante os 8 anos de confinamento. Meu amor, fé e reverência pelo Criador inspiraram uma visão de mundo infinita. Isso selou a sorte de Giordano Bruno. Ao receber a sentença de morte na fogueira, ainda falou: reverendo, talvez vocês tenham muito mais medo de proferir essa sentença do que eu de recebê-la. Giordano Bruno foi amordaçado para que não pudesse falar nem espalhar suas ideias. Foi conduzido à fogueira e foi queimado. A igreja mais tarde reabilitou Galileu, mas nunca fez, e talvez nunca fará o mesmo com Giordano Bruno. Acusado de herege por acreditar em Deus infinito e ilimitado, em um universo também infinito como seu Criador, e por pregar as suas crenças. De uma nova era de exploração, para além do nosso mundo, a visão e a crença de Bruno vão muito além da sua época. Para tempos que nós mesmos ainda não entramos, mas que estamos no limiar. Estamos iniciando a exploração de novos mundos além da Terra, vendo a maravilha do universo, nos maravilhando com a criação. Ou seja, nós estamos realmente vendo o que Bruno apenas imaginou e que acreditava profundamente. Só que Bruno acreditava nisso porque acreditava num Deus infinito, num Deus supremo. Nós podemos olhar para o universo e ver então aí as imagens do Hubble, do Chandra. Bruno acreditava, tinha uma coragem enorme na sua fé, a suprema coragem da fé. Manter a sua fé e suas convicções contra tudo e contra todos, sacrificando até a própria vida por suas crenças. Esse foi Giordano Bruno. Uma história realmente de coragem da fé. Uma história inspiradora, uma grande história, não é mesmo? Para mim é uma história bastante inspiradora e que demonstra realmente a que ponto pode chegar a coragem da fé, a que ponto pode ir um homem, uma pessoa convicto da sua fé, profundamente convencido de seus princípios, de suas ideias e da sua fé. Obrigado a todos. Foi um privilégio ter tido essa oportunidade e que Deus nos guie.